Vamos começar com uma pergunta bem direta, bem forte. Como é que se reconstrói não só os prédios, mas todo o coração financeiro de uma nação a partir do zero, dos escombros? E para a gente tentar entender isso, a gente vai mergulhar num dos projetos de reurbanização mais ambiciosos e, olha, mais engenhosos da história moderna. O caso da Solidaire e a reconstrução do centro de Beirute. Olha, o nosso caminho aqui vai ser bem claro. Primeiro a gente vai entender o cenário de devastação pós-guerra. Depois, vamos ver a invenção institucional que criaram para resolver o problema. Aí a gente mergulha no mecanismo financeiro, que é genial, e termina analisando o legado paradoxal que tudo isso deixou para a economia. Então vamos lá. Para a gente entender a genialidade, a sacada por trás da solução, a gente precisa primeiro sentir o tamanho do problema que Beirute tinha nas mãos. Pensem só, foram 15 anos de uma guerra civil brutal. Quando ela finalmente acabou, lá em 1990, o centro de Beirute, que um dia foi o coração vibrante do Líbano, era uma ruína completa. E olha, os desafios ali eram absurdos. A infraestrutura de água, esgoto, eletricidade simplesmente não existia mais. A questão da propriedade era um verdadeiro quebra-cabeça jurídico, com milhares de títulos de terra fragmentados, sobrepostos, uma confusão. E aqui vem o ponto crucial. O Estado libanês estava quebrado, endividado, sem a menor condição de liderar uma desapropriação normal para reorganizar a área. Era um impasse total. Então, com tudo travado, o que fazer? Bom, foi preciso inventar um caminho completamente novo. Uma solução que não veio do Estado, mas sim da iniciativa privada, que ganhou poderes que nunca tinha tido antes. E a base para tudo isso foi uma lei, a Lei 11.7 de 91. Agora, o que é fascinante nela é que, na prática, ela foi uma peça de pura engenharia jurídica. Ela basicamente permitiu que o Estado delegasse o seu poder de desapropriação para uma única empresa privada, só para aquela área. E essa empresa era a Solidaire. Parem para pensar no quão radical é isso. Em vez do governo ter que negociar com milhares de proprietários diferentes, o plano foi concentrar toda a propriedade do centro de Beirute nas mãos de uma entidade só. Uma manobra, assim, incrivelmente ousada para sair daquele caos. Tá, mas a pergunta de $1 milhão era como financiar essa operação gigantesca sem um tostão do governo? É aqui que a engenharia financeira do negócio se mostra simplesmente brilhante. A grande sacada estava na estrutura de capital da Solidaire, dividida em dois tipos de ações. As ações do tipo A não foram pagas com dinheiro. Elas foram dadas aos antigos donos dos terrenos imóveis como pagamento. Ou seja, eles foram, na prática, forçados a se tornar acionistas da nova empresa. Já as ações tipo B foram vendidas no mercado para novos investidores. E foi assim que eles levantaram $650 milhões em dinheiro vivo para começar as obras. Um dos caras por trás da lei, o jurista Bajis Tabara, resumiu a lógica de um jeito bem direto. A ideia era essa mesma, forçar todo mundo que tinha um pedacinho de terra a se juntar numa única empresa, trocando um patrimônio destruído por ações de uma companhia nova. E a parceria com o governo também foi super inovadora. A Solidaire se comprometeu a bancar e construir toda a infraestrutura pública do zero, estradas, esgoto, tudo. E em troca o governo não deu dinheiro. Deu a propriedade de um aterro gigantesco sobre o mar. Um aterro que foi criado com os próprios entulhos da demolição. Essa terra nova, valiosíssima, virou o principal ativo da empresa. Era a garantia de lucro no futuro. Então, do ponto de vista da engenharia da execução, foi um sucesso, não dá para negar. Mas, e a longo prazo? Quais foram as consequências financeiras dessa estratégia para o Líbano inteiro? E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante. A Solidaire não era uma ilha. Ela era a engrenagem central de um modelo econômico muito maior, que se apoiava num setor imobiliário superinflado, num câmbio fixo com o dólar e, para bancar tudo isso, uma dívida pública que só crescia. Era um sistema que dependia totalmente da entrada de dinheiro de fora. E, bom, o que acontece quando esse fluxo de dinheiro de fora para de entrar? O modelo se revelou o que ele era, insustentável. E o resultado, décadas depois, foi o colapso financeiro total do país em 2019. E é aqui que a história dá uma virada irônica e surpreendente. Com a crise, os bancos congelaram os depósitos em dólar. O dinheiro estava lá, no sistema, mas ninguém conseguia sacar. Era um dinheiro preso. A grande pergunta era, como transformar esse dinheiro digital que não saía do banco em algo real, algo concreto? E a resposta, para quem tinha esse dinheiro preso, foi a própria Solidaire.
A empresa que era o símbolo do sistema que levou ao colapso se tornou um dos poucos portos seguros no meio da tempestade. As pessoas começaram a usar seus fundos bloqueados para comprar imóveis ou ações da companhia. E o resultado disso foi uma coisa de louco. Essa corrida para comprar ativos da Solider fez o preço das ações da empresa disparar, mais de 500% em pouquíssimo tempo. A empresa que ajudou a criar o boom, paradoxalmente, lucrou e muito com o colapso desse mesmo sistema. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O caso da Solider, no fim das contas, nos mostra que uma solução pode ser uma obra-prima de engenharia institucional e financeira resolver um problema que parecia impossível. Mas, ao mesmo tempo, nos obriga a perguntar: quais são os custos a longo prazo quando a base de uma reconstrução é ela mesma puramente financeira? A resposta, no caso de Beirute, ainda ecoa.